Camaradas, bem-vindos à videoaula 5 de Introdução à Inteligência Artificial. O tema dessa videoaula é tipos básicos de agentes. Eu vou apresentar para vocês a estrutura dos 4 tipos básicos de agentes. Então, a gente vai ter aí os agentes reativos simples, agentes reativos baseados em modelos, agentes baseados em objetivos e agentes baseados na utilidade. Eu vou utilizar um exemplo para tentar explicar de uma forma melhor como que funciona esses tipos de agentes. O agente reativo simples, com base nos sensores, ele tem uma ideia de qual é a aparência atual do mundo. E com base nessa aparência atual do mundo, ele vai decidir, através de regras, condição, ação, qual é a ação que vai ser executada. Né? Então, ele vai alterar o ambiente, né, a partir dessas regras. Então, ele reage diretamente com base nas percepções. Aí, utilizando as suas regras, ele decide qual é a ação e atua. Para poder explicar esses tipos básicos de agentes, eu vou utilizar esse exemplo, onde eu tenho um agente aspirador de pó, que ele está num ambiente formado por 4 salas. Tá? E a poeira vai se acumulando ao longo do tempo. Ele pode se movimentar apenas na horizontal e na vertical. Ele não pode fazer movimentos diagonais. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho um agente reativo simples, vamos supor que eu vou fazer uma implementação na qual esse agente ele vai se movimentar no sentido horário. Tá? Como assim no sentido horário? Se a sala estiver limpa, ele vai para a próxima sala, né, obedecendo esse sentido de movimento. Se a sala estiver suja, ele aspira. Então, ele vai tomando a decisão com base na percepção. Limpa, vai para a próxima sala, suja, aspira. Então, esse é um agente reativo simples. A visão que um agente tem do ambiente, ou seja, as percepções que ele vai ter desse ambiente, muitas vezes é limitada. Então, existem alguns agentes que vão ter um modelo de como o mundo evolui e do que as ações que ele executa nesse mundo irão causar. Então, o agente reativo baseado em modelos, ele vai usar as percepções, né, que ele vai extrair através dos sensores do mundo, e um modelo do ambiente, tá? Que aí dá uma ideia para ele de como que o mundo evolui e o que as ações dele causam no mundo, e com base na combinação do modelo e das percepções, ele vai decidir, a partir de regras, condição, ação, o que ele vai fazer, como que ele vai atuar nesse ambiente. No caso do agente aspirador de pó, ele poderia ter um modelo de como a poeira evolui nesse mundo, porque algumas salas podem ter um depósito maior de poeira ao longo do tempo. Então ele tem uma ideia de como que a poeira está evoluindo ao longo do tempo nesse mundo. Então ele pode ter uma ideia, né, através desse modelo das percepções dele, qual é a sala que tem maior quantidade de poeira. Então, eu poderia escrever um agente reativo baseado em modelo, no qual o conjunto de regras dele seria o seguinte: se a sala que ele está suja, ele vai aspirar. Se não estivesse suja, ele iria se deslocar para a sala que teria mais poeira, com base na percepção dele. Poderia ser, no caso, uma percepção de tempo, né? E com base nesse modelo. Né? Que aí ele tem a ideia de qual que é a sala que vai ter maior depósito de poeira. Aí, por exemplo, ele poderia passar direto pela sala B aqui e ir para a sala D para executar a tarefa de aspirar. Ele aspirou, aí depois ele vai para a próxima sala que provavelmente terá mais poeira com base no modelo que foi implementado nesse agente.
O agente reativo baseado em objetivos, ele também vai utilizar um modelo do ambiente. Então, a partir dos sensores e desse modelo do ambiente, ele vai ter uma ideia de qual que é a aparência atual do mundo e como o mundo ficará dependendo da ação que ele executar. Tá? Só que as ações desse agente, eles são guiados pelo objetivo. Então ele utiliza as percepções mais esse modelo em conjunto com o objetivo para decidir qual é a ação que vai ser executada nesse ambiente. Quanto ao agente aspirador de pó, se eu fosse implementar ele como um agente reativo baseado em objetivos, eu poderia definir que o objetivo dele fosse minimizar a poeira nesse ambiente. Então, por exemplo, na hora de implementar, eu poderia dizer que ele vai seguir uma rota, certo? E esse agente, ao longo dessa rota, com base nesse objetivo de minimizar a poeira e nas percepções e nesse modelo que ele tem da evolução da poeira no mundo, ele iria decidir quanto tempo que ele vai ficar aspirando em cada ambiente. Tá? Ele vai ficar lá sugando a poeira. Por quê? O objetivo dele é minimizar. Então não quer dizer que ele vai remover toda a poeira de uma sala. Ele vai seguindo o caminho dele e vai parando ali para executar a aspiração pelo tempo que consegue manter essa poeira no mínimo, né? Que ele vai decidindo ao longo da rota que ele vai fazer, né? Essa rota aí não quer dizer que ele vai fazendo o caminho contínuo, ele vai parar, aspirar um pouquinho, aí depois vai seguir para a próxima sala, né? Talvez vai aspirar mais um pouquinho, porque o objetivo dele é minimizar a poeira, ok? O agente reativo baseado na utilidade é bem parecido com o anterior, só que além dele ter um objetivo que ele pretende alcançar, ele ainda utiliza uma utilidade da decisão que ele tomou. Então, ele pensa na utilidade do estado atual que ele está para poder alcançar aquele objetivo. Vai ficar mais claro quando a gente vê o exemplo, tá? Quando eu expliquei o agente reativo baseado em objetivos para o aspirador de pó, eu expliquei da seguinte forma, que o agente ele iria aspirar cada sala por um período de tempo, de acordo com seu objetivo de minimizar a poeira no ambiente e também com base nas suas percepções e o modelo que ele tem desse ambiente. Mas só que aí é o seguinte, ele ia aspirar por um determinado período de tempo e depois iria passar para a próxima sala seguindo uma rota, né? No caso do agente reativo baseado na utilidade, né, essa passagem por uma determinada sala eu posso deixar livre, ou seja, eu posso deixar essa rota um tanto quanto livre para que o agente reativo baseado na utilidade desse aspirador de pó escolha qual que é a melhor sala para passar. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a sala D, né, ela tem um depósito maior de poeira e a poeira se deposita mais rapidamente nela. Depois dela viria a sala C e depois a sala B. Então, ao invés de passar pela sala B para ir para D, né, e executar aqui uma aspiração por um período de tempo para poder minimizar, o ideal seria ele passar, né, pela sala C para ir para a sala D. Porque fazer uma aspiração aqui quando ele estiver passando pela sala C vai ter uma utilidade maior, né, do que ao fazer isso passando
pela sala B. Tá? Então o objetivo continua existindo, que é minimizar a poeira na sala, mas só que quando ele passa pela sala C e faz uma aspiração ali, né? Ele vai conseguir alcançar ele vai chegar mais próximo do seu objetivo, que é minimizar a poeira nesse ambiente. Ok? Nós já vimos os tipos básicos de agente, que são os agentes reativos. E para finalizar, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente a estrutura básica de um agente com aprendizado. Então, o agente com aprendizado, ele vai aprender, ou seja, ele vai se adaptar através da sua experiência com o ambiente. Então, olha só, esse agente com aprendizado, ele vai ter um crítico. O que, que o crítico faz? O crítico ele vai analisar o desempenho real desse agente frente a padrões de desempenho e vai gerar um feedback que vai ser passado ao mecanismo de aprendizagem, né? Que aí esse mecanismo de aprendizagem vai gerar novos conhecimentos, vai alterar o elemento de desempenho, né? E vai ajustar o comportamento desse agente de acordo com os objetivos para o qual esse agente foi construído, né? Qual que é o objetivo que esse agente tem, tá? Nesse ambiente, ok? Então, isso é tudo que eu tenho para falar nesse vídeo. Até a próxima!